Olha, se tem um livro no Novo Testamento que é quase um argumento jurídico, denso, super apaixonado, é o livro de Hebreus. Peça por peça, o autor vai construindo um caso para provar uma ideia central, a de que Jesus representa uma aliança nova e, mais importante, superior entre Deus e a humanidade. E para a gente sacar o quão revolucionária essa ideia era na época, o melhor é começar, bem, por onde o autor começou. E o autor não perde tempo, hein? Ele já chega com os dois pés na porta, estabelecendo o tema principal. Essa primeira frase já é tipo a tese do livro todo. Pensa assim, existia um jeito antigo de Deus se revelar e agora tem um jeito novo, final. E a grande pergunta que o livro inteiro vai explorar é: tá, mas por que esse jeito novo é melhor? E a lógica do argumento é super clara. A gente vai seguir esse roteiro aqui. Primeiro, a superioridade do mensageiro, Jesus. Depois a gente mergulha na ideia dele como o sacerdote perfeito, o que nos leva direto para uma aliança melhor. Com tudo isso na mesa, vem a pergunta: o que é a fé? E por fim, a gente encerra com a exortação final, correndo com paciência. Então vamos lá, primeiro ponto do argumento. A lógica aqui é simples. Se a mensagem é superior, o mensageiro também tem que ser, certo? Faz todo sentido. E é por isso que o autor começa fazendo umas comparações. E não é com qualquer um não, é com as figuras mais reverenciadas da tradição judaica. E a primeira comparação, olha só que interessante, é com os anjos. Para quem estava lendo isso na época, os anjos eram gigantes, eram vistos como os mediadores da lei de Moisés, seres de um poder absurdo. Só que aí vem o autor de Hebreus e diz: calma lá, os anjos são espíritos ministradores, ou seja, eles servem. Já o Filho é o herdeiro de tudo, ele é o Criador, aquele que os próprios anjos adoram. A distinção aqui não é só de poder, sabe, é de natureza, é outra categoria. Em seguida, a comparação vai para o Moisés, talvez a figura humana mais importante de todo o Antigo Testamento. Moisés era o cara, o legislador, o fundamento da nação, e o texto diz que ele foi um servo super fiel na casa de Deus. Mas olha a virada. Cristo é o Filho sobre a casa. A diferença é brutal, é crucial. É como a diferença entre o melhor funcionário de uma empresa e o próprio dono que a construiu. Ok, ponto estabelecido. O mensageiro é superior. Agora o livro avança para o seu argumento central, o coração da coisa toda, e que é talvez a parte mais complexa, o papel de Jesus como o sumo sacerdote perfeito. E para a gente entender o que vem por aí, é bom dar uma refrescada na memória. O que era um sumo sacerdote? Pensa nele como a ponte, a única ponte entre um Deus santo e um povo pecador. A principal função dele era essa: uma vez por ano, entrar no lugar mais sagrado de todos para oferecer sacrifícios e conseguir o perdão para o povo. E aqui o autor lança a pergunta-chave, a que move toda essa sessão. Se o sistema antigo, o sacerdócio levítico, era suficiente para resolver o problema do pecado de uma vez por todas, porque as próprias escrituras antigas já davam a dica de que um outro sacerdote estava para chegar. Isso sugere que o sistema original já tinha limitações, né? E limitações intencionais. E essas limitações ficam super claras aqui. Os sacerdotes antigos eram homens que morriam. Precisavam de substitutos. Eles tinham suas próprias fraquezas, precisavam oferecer sacrifícios por si mesmos e o trabalho nunca acabava. Em contraste, o sacerdócio de Cristo é apresentado como eterno, perfeito, final. O sacrifício dele foi um só e foi definitivo. E o ponto crucial é este. Um sacerdote perfeito torna possível uma aliança perfeita. E é aqui que a gente sai da teoria e entra na prática, sai da sombra e vai para a realidade. O autor vai explicar agora as consequências de se ter esse novo e definitivo sacerdote. Essa ideia de sombra e realidade é fundamental em Hebreus. A antiga aliança, com seu templo, sacrifícios, leis, não era ruim, mas era uma sombra. Era um esboço que apontava para algo mais substancial, mais real, que estava por vir. Era a maquete, não o edifício completo. Essa tabela resume a diferença de uma forma muito clara. A antiga aliança operava num santuário terrestre, com sacrifícios de animais que precisavam ser repetidos todo ano, servindo quase como um lembrete de que o pecado continuava lá. Já a nova aliança se baseia no santuário celestial, com o sacrifício único de Cristo, que resulta no perdão definitivo dos pecados. Com essa frase, o autor deixa claro que essa transição não foi um acidente, não foi um plano B. A própria existência de uma promessa de nova aliança, nas escrituras antigas, significava que a primeira já nasceu com prazo de validade. Era por natureza temporária. Depois de toda essa teologia, o livro muda de tom. Ele passa do o que para o e daí. Se tudo isso é verdade, como se deve viver? A resposta é: pela fé.
E aqui está, talvez, a definição de fé mais famosa de toda a Bíblia. E fé aqui não é um pensamento positivo ou um desejo vago. É descrita como firme fundamento, prova, é uma confiança sólida numa realidade que a gente ainda não vê, baseada na fidelidade de quem prometeu. Para mostrar que essa vida de fé é possível, o autor nos convida a olhar para trás, para uma galeria de heróis da história. Ele chama de uma grande nuvem de testemunhas, pessoas cujas vidas provam que é possível confiar em Deus mesmo diante do desconhecido. É a famosa galeria da fé do capítulo 11. Vem Abel, Noé, Abraão, Sara, e o padrão é sempre o mesmo. A fé que eles demonstram não é um sentimento passivo, é uma ação decisiva de confiança naquilo que ainda não se podia ver. Com essa base teológica e esses exemplos históricos, o livro chega à sua conclusão prática, que é super encorajadora. A vida de fé é comparada a uma maratona, não a uma corrida de 100 metros. Exige paciência, perseverança. E a estratégia para correr bem é manter o foco não nos obstáculos ou no cansaço, mas em Jesus, que é apresentado como o pioneiro que já completou a corrida e o aperfeiçoador da nossa fé. E como se corre essa corrida? O autor dá instruções claras. É preciso se livrar do peso extra, do pecado que nos prende. É preciso manter o foco, não desanimar, e entender que até as dificuldades podem servir como um treinamento para nos fortalecer. No fim das contas, a mensagem de Hebreus é um poderoso chamado para não desistir. Em um mundo de incertezas, o autor argumenta que os seguidores de Cristo têm uma âncora, uma esperança baseada em um sacerdote, um sacrifício e uma aliança que são eternos e perfeitos. O livro termina com essa afirmação poderosa, e isso deixa a gente com uma pergunta para refletir. Numa vida onde tudo parece tão passageiro, empregos, relacionamentos, saúde, cultura, o que significa ancorar esperança em alguém que, segundo o autor, nunca muda? O que essa promessa de estabilidade pode oferecer?